Então, crianças, vamos para mais uma aula. Nessa aula, nós iremos resolver alguns exercícios, tudo bem? Alguns exercícios aleatórios e exercícios referentes ao livro, tudo bem? Certo. Antes de nós adentrarmos nos exercícios, nós iremos fazer uma repaginada da aula anterior, tudo bem? Na aula anterior, que foi que nós falamos, tá? Nós falamos que para determinar um clima é necessário um acompanhamento do tempo em um período de 30 anos, basicamente. Falamos também que o clima, ele compõe um dos fatores mais importantes da natureza, pois exerce grande influência no relevo, nos rios, na vegetação e na própria existência da vida na Terra. Nós falamos também, certo, das massas de ar. O que são as massas de ar? São grandes volumes de ar com características homogêneas, ou seja, características iguais, certo? Em relação à temperatura e vapor d'água. A circulação desse vapor d'água, ele geralmente dá origem às massas de ar e provoca também seu deslocamento, tudo bem? Além disso, nós falamos também que as suas características, elas estão diretamente vinculadas a localização da região de origem, tá? E aí, eu mostrei para vocês sobre as massas de ar que percorrem no Brasil. Observe no mapa que nós falamos das massas de ar no verão e as massas de ar no inverno, tá? E que o Brasil, ele sofre 5 variações de massas de ar. A massa de ar equatorial continental, a equatorial atlântica, a tropical continental, a tropical atlântica e polar atlântica, certo? Então, basicamente, foi isso que nós falamos na aula anterior. Nós falamos também sobre os elementos e fatores climáticos, certo? Os elementos climáticos, eles são as grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas, tá? São os elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que se configuram como atributo básico para definir o clima de uma região. E aí nós falamos que existem alguns elementos climáticos importantes, dentre eles a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica, a precipitação e as massas de ar. Tudo bem? Falamos também dos fatores climáticos. Os fatores são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e nos climas deles resultantes. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria, por exemplo. E aí nós falamos dos fatores climáticos, tá? Que são a latitude, a altitude, maritimidade e continentalidade e a vegetação. Tudo bem? Então, esse foi um resumão do que nós trabalhamos na aula anterior e agora nós iremos resolver os exercícios. Vamos lá. Bom, primeira questão. A primeira questão diz assim: considere as afirmações a seguir e assinale-as com C, quando elas se referirem a clima, e T, de tatu, quando elas se referirem ao tempo atmosférico. Então, o item 1 diz assim: chove muito nessa noite intrépida, tá? Chove muito nessa noite intrépida. Bom, se eu estou falando que chove muito nessa noite, nesse exato momento, significa que eu estou falando do tempo. Por quê? Porque o tempo, ele muda. Se nessa noite pode estar chovendo, na outra noite, a noite que vem, a noite de amanhã, ela pode não estar chovendo. Então, é momentâneo, o estado momentâneo da atmosfera. Então, é o tempo. Item 2. O sol dessa tarde manifestou-se mais forte do que dos outros dias. Quanto calor! Então, nesse item 2, ele está falando que o sol dessa tarde, ou seja, nesse exato momento, manifestou-se mais do que dos outros dias, ou seja, está mais calor que os outros dias. Então, se eu falo que nessa tarde, nesse exato momento, estou falando do tempo. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Tudo bem? Ele pode alternar. Item 3. O frio dessa cidade não é o mesmo daquele de 40 anos atrás. Então, observe que
se eu estou falando que o frio dessa cidade, ele está analisando no decorrer de 40 anos, ou seja, demorou muito para a análise desse tempo, desse frio, tá? Desse clima, significa que eu estou falando do clima. O frio dessa cidade não é o mesmo daquele de 40 anos, certo? Ou seja, o frio daqueles de 40 anos, daquela análise de 40 anos, não é o mesmo. Então, é o clima. Item 4. Conheci uma região recentemente. Lá, a umidade é muito menor do que durante boa parte do ano. Ou seja, se ele está falando que uma região e lá é úmido, aquela característica ela foi definida por um período de 30 anos. Ou seja, levou-se muito tempo para que fosse analisado. Se eu falo que levou-se muito tempo, aquele estado da atmosfera, levou-se muito tempo. Então, é o clima, tá? O clima, ele está falando que ele conheceu uma região e lá é muito úmido, ou seja, característica daquele lugar. E o item 5. O céu está nublado, mais uma vez em Curitiba. Se o céu está nublado mais uma vez, significa que ele pode ter alternado ou não. Então, se eu estou falando do tempo, tá? O tempo, que seria o estado momentâneo da atmosfera. O tempo é o estado momentâneo e o clima é o estado permanente. Então, na primeira questão, a alternativa correta seria a letra A. Tudo bem? Segunda questão. Considere as frases abaixo. Item 1. Fará muito calor hoje em São Paulo. Em Goiânia, as temperaturas serão mais amenas. Item 2. As temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vêm causando preocupações entre os cientistas. Item 3. Costuma chover muito em Salvador nessa época do ano. É melhor estarmos preparados. Item 4. Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. Com base nas afirmações acima, é possível afirmar que... Então, olha só. Quais desses itens fazem referência ao clima e ao tempo? Bom, o item 1 diz assim: fará muito calor hoje. Se eu estou falando que fará muito calor hoje, significa que é o estado momentâneo da atmosfera. Então, eu estou falando do tempo. Então, o item 1, eu estou falando do tempo. Fará muito calor hoje em São Paulo. Item 2. As temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vem causando preocupações entre os cientistas. Se eu estou analisando a temperatura de todo o mundo e ela vem causando preocupações de muito tempo, de muitos anos, significa que eu estou falando do clima. Por quê? Porque é uma análise que os cientistas fazem para que perceba essa mudança da temperatura. Então, o item 2 seria referente ao clima. Item 3. Costuma chover muito em Salvador nessa época do ano. É melhor estarmos preparados. Bom, se ele está falando que costuma chover muito nessa época, significa que está definido. Tudo bem? Se está definido aquele estado da atmosfera, então estou falando do clima. Tudo bem? E no item 4. Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. Se essa semana será chuvosa, significa que é o estado momentâneo. Significa que pode estar chovendo na outra semana ou não. Então, é o tempo. Então, vamos lá. Os itens 2 e 3 fazem referência ao clima. E os itens 1 e 4 fazem referência ao tempo. Então, a alternativa da segunda questão seria a letra C. A questão 3 diz assim: sobre o clima mundial, os fatores e os processos que condicionam, considere as afirmativas a seguir. Então, olha só. Item 1. A latitude influencia na distribuição espacial das temperaturas. Dessa forma, quanto maior for a latitude, menores são as temperaturas. Então, lembre, quando eu falei de latitude, eu estou falando relacionada àquela linha referente ao Equador. Tudo bem, se eu estou mais próximo ao Equador, mais calor faz, certo? Então, dessa forma, quanto maior a latitude, menores serão a temperatura. Então, se eu estou mais longe da linha do Equador, menos calor vai fazer.
Tudo bem? Ou seja, mais frio vai fazer, certo? Ok, então o item 1 está correto. A pressão atmosférica varia em função da altitude e da temperatura. Assim, quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. E quanto mais alta a temperatura, menor será a pressão. Então, observem que eu estou falando da pressão atmosférica. Se eu estou ela está se referindo à altitude e temperatura. Se eu estou numa maior altitude, lembre quando eu falei da montanha, se eu estou numa montanha, certo? Menor será a pressão sobre mim. Se eu estou mais alto, menor será a pressão sobre mim. Então, o item 2 está correto. O item 3. O planeta Terra é aquecido uniformemente, tanto ao longo de sua superfície quanto ao longo dos anos. Isto condiciona a circulação atmosférica com a produção de centros de alta e baixa pressão, que se alteram continuadamente. Então, olha só, no item 3, ele fala assim, que o planeta Terra é aquecido uniformemente. Uniformemente quer dizer que é igual. Então, nessa alternativa não pode estar correta, por quê? Porque a temperatura no planeta Terra, ela não é igual, ela é desigual. Tudo bem? Então, na alternativa, no item 3, o que está errado seria a palavra uniformemente, tá? Seria que se ele falasse que ele é aquecido de forma desigual, aí teria correto, mas uniformemente não. Tudo bem? No item 4 diz assim: dependendo das condições locais, a precipitação pode ocorrer na forma de chuva, granizo ou neve. E está relacionada principalmente à umidade atmosférica. Então, olha só, ele está falando sobre o processo de precipitação. E aí, nós falamos na aula passada sobre a chuva, granizo e a neve. Tudo bem? Então, o item 4 está correto. O item 5. A diferença entre as temperaturas máxima e mínima é maior no interior dos continentes. Lembra que eu falei da continentalidade e da maritimidade? Então, ele fala assim: a diferença entre as temperaturas máxima e mínima é maior no interior dos continentes e a continentalidade exerce grande influência sobre a amplitude térmica. Então, lembra que eu falei que quanto mais próximo do mar, eu sofro maritimidade e eu sofro menos calor. Tudo bem? A temperatura é menor. Se eu estou longe do mar, eu vou sofrer o processo de continentalidade e a temperatura vai ser maior. Então, ele fala assim: sobre as considerações acima, podemos dizer que, então, apenas a afirmativa 3 está incorreta. Então, a afirmativa 3 está incorreta, porque ele fala que é aquecido uniformemente, que não é. Tudo bem? Questão 4. Observem a imagem a seguir. A vista do Monte Everest. O fator determinante para o clima da área retratada pela imagem é... Então, olha só. O Monte Everest, que é mostrado nessa figura, ele é o ponto mais alto acima do nível do mar, tá? Que é representado nessa imagem. Então, a alternativa que eu posso estar marcando, que é a correta, é a letra E, que fala assim da altitude, porque ele está falando em relação ao nível do mar. Se eu falo que estou falando em um ponto alto em relação ao nível do mar, estou falando da altitude. Tudo bem? Talvez vocês possam estar se perguntando o que seria o albedo. O albedo, ele indica a reflexão de uma superfície. Tudo bem? E ele varia de acordo com a cor. Só para caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa palavra. Tudo bem? Então, a alternativa correta no item 4, na questão 4, seria a letra E, a altitude. Bom, em relação às questões referentes ao livro. Bom, na questão 1 diz assim: considerando as massas de ar estudadas em sala, que nós estudamos na videoaula, qual delas tem maior influência sobre os fenômenos dos rios voadores? Então, eu espero que vocês tenham lido, tudo bem, aí no livro de vocês, sobre o que seriam os rios voadores, tá? Nada mais são do que cursos de água atmosférica,
certo? E eles são formados, esses rios, por massas de ar e carregadas de vapor d'água. Tudo bem? Essas correntes de ar elas são invisíveis, nós não conseguimos enxergar e passam por cima de nossas cabeças, carregando a umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Então, a resposta correta para essa primeira questão seria a massa de ar equatorial continental. Tudo bem? Na questão 2 diz assim: observe no infográfico que os rios voadores atuam em praticamente todas as porções do rio do território brasileiro. O desmatamento da floresta amazônica pode interferir na atuação dos rios voadores e reduzir a quantidade de chuva na região onde você mora. Então, ele está te fazendo uma pergunta, tá? Sobre essa análise que você fez do infográfico que está no seu livro, ele quer saber se esse desmatamento ele pode interferir, tá? Então, a resposta correta dessa questão é que o desmatamento da floresta amazônica, ele pode levar à redução da umidade. Por quê? Tá? Porque ele interfere nos rios voadores, já que a floresta ela pode ter o processo de evapotranspiração, tá? Que joga a umidade para o ar. E, consequentemente, ele pode causar grande período de estiagem. O que seria estiagem? Seria a seca. Tudo bem? Então, nessas duas questões que nós falamos do livro, a primeira resposta seria a massa equatorial continental e a segunda seria que o desmatamento da floresta amazônica pode levar à redução da umidade na região. Tudo bem, gente? Então, na próxima aula nós continuaremos o assunto, tá? E aí eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não, possam entrar em contato comigo. Até mais!